Bom dia, este é o programa Meu Doutor. E a nossa proposta é essa: aproveitar o tempo do seu domingo para falar de bem-estar, saúde e qualidade de vida. O nosso bate-papo de hoje será sobre os cuidados com o coração, sobre as doenças do coração. O médico cardiologista Anderson Rodrigues de Oliveira vai conversar com a gente sobre algumas doenças, algumas patologias cardíacas e sobre os cuidados que a gente precisa ter com o nosso amigo do peito, com o nosso coração. Para você, qual o órgão mais importante do corpo? Difícil, não é mesmo? Todos são importantes, mas muita gente vai dizer o coração. Até porque a gente ouve, a gente sente, ele bate no peito. E tudo que a gente faz interfere. E muito no seu funcionamento, desde a alimentação, a prática de exercícios físicos, o estilo de vida, até mesmo as nossas emoções. Tudo isso interfere na saúde do coração. Para falar sobre isso, estamos aqui com o Dr. Anderson Rodrigues, médico cardiologista e CEO da Conecta Saúde e Negócios. Doutor Anderson, obrigado por ter vindo aqui, disponibilizar um pouco do seu tempo para a gente falar sobre as doenças do coração. Para mim é muito honroso esse momento, essa oportunidade desse convite, para que possamos compartilhar informações claras, objetivas sobre o coração para a sociedade. Muito bom. Anderson, as doenças do coração, elas têm várias causas, né? As doenças hereditárias daquelas famílias sem cardiopatia, tem história de cardiopatia na família, então o pai teve, o avô teve, os filhos têm tendência a desenvolver. Tem aquelas adquiridas ao longo do tempo, uma série de fatores, inclusive o estresse. Mas uma questão que é fato hoje é a longevidade, as pessoas estão vivendo mais. E inevitavelmente também o coração vai começar a entrar em falência, né? Fala um pouquinho para a gente sobre isso. Sobre a longevidade, os tratamentos, eles melhoraram e, consequentemente, as pessoas têm vivido mais. Vivendo mais, as artérias ficam mais velhas, o coração fica mais cansado e isso traz doenças cardiovasculares. As artérias vão entupindo, né? Como isso, elas vão naturalmente leiga, né? envelhecendo e também vão formando placas de entupimento. Obstruindo ali, né? E essa obstrução, ela vem desses fatores de risco que o senhor lembrou. Quais são eles? Principalmente o tabagismo, a pressão alta, a obesidade, o sedentarismo, o sobrepeso, a história familiar de doença cardíaca também contribui para isso. E, como o senhor lembrou do estresse, existem os fatores psicossociais. Existe hoje uma diretriz da Sociedade Brasileira de Cardiologia que traz especificamente a importância desses fatores e a relação deles com o risco cardíaco. Perfeito. Então, as pessoas que submetem a pressão, a estresse, a tensão, terminam desenvolvendo aí hipertensão e as doenças cardíacas, né? Então, aquela história de que fulano teve uma raiva e infartou, isso é verdade, isso não é lenda, não é fake não, né? Não é mito não. Isso é possível sim. Grandes descargas emocionais, adrenérgicas, podem levar a problemas agudos, seja um infarto, seja uma angina, ou mesmo o que muitos já ouviram na televisão ou no Google, a síndrome do coração quebrado, que é quando você perde um ente querido, tem uma demissão ou uma emoção muito grande, você pode desenvolver essa síndrome do coração quebrado, que é chamada também de Takotsu. Morreu de tristeza. Morreu de tristeza, isso mesmo. Perfeito. E com relação à depressão, ansiedade, as doenças psiquiátricas, que hoje está tendo, infelizmente, um boom de problemas mentais, isso tem interferido? Sim. A saúde mental, de forma tardia, ela tem agora recebido a atenção merecida. Então, num passado, não se valorizava tanto a interferência da saúde mental, tanto das pessoas quanto de funcionários, no aspecto do seu convívio social, pessoal e a sua produtividade, por exemplo, em seu trabalho. Então, hoje, existem empresas que trabalham a saúde mental dos seus funcionários para que eles possam ter uma menor incidência de absenteísmo, menos presenteísmo,
um turnover diminuído também na empresa, para que esse funcionário possa produzir mais e trazer mais saúde financeira para essa empresa. Tem a qualidade de vida no trabalho. Isso. Então, Isso valorizar esse indivíduo traz isso. A gente costuma dizer que o paciente hipertenso. Hipertensão é uma pré-condição para uma complicação cardíaca, um infarto e tal. Que o hipertenso e o obeso, o paciente gordo, né, é também um fator de risco. Então, o hipertenso e o obeso é um pré-infartado, né? E a gente comenta isso tal, e as pessoas não acreditam. Coloca aí para quem nos assiste o risco disso e a importância de tratar a hipertensão, tratar diariamente e de perder peso, fazer prática de exercício físico. Isso. Porque é comum, eu faço clínica, faço ginecologia, medicina do trabalho, no meu consultório. E chegam os pacientes, como é que está a pressão? Doutor, a pressão estava alta, eu tomei remédio, melhorou, mas não estou tomando mais remédio. Qual o risco disso? De achar que, porque a hipertensão não sai, né? Não. É a doença crônica, então você tem que tomar remédio o tempo todo. E a hipertensão vai se agravando, daqui a pouco desenvolve aí uma cardiopatia, que é um fator de risco. Isso. A pressão alta ou hipertensão arterial é um dos principais fatores de risco para as doenças do coração, infarto, derrame, insuficiência cardíaca. E, infelizmente, hoje existe um subdiagnóstico da hipertensão no Brasil e no mundo. Então, muitas pessoas não sabem que são hipertensos, que estão com um risco cardíaco aumentado. Outros são hipertensos e não estão tratando. E um outro grupo também de indivíduos tem pressão alta, mas está subtratado. Não está chegando nos níveis adequados para que a sua pressão arterial fique adequada, para que controle o seu risco cardíaco. Então, essas pessoas todas estão com um risco aumentado de ter os agravos cardiovasculares, derrame, infarto, insuficiência cardíaca e assim por diante. E outra coisa também que o leigo não valoriza é a questão da hipertensão assintomática. Ele é hipertenso, mas ele não sente nada. Ele sabe que é hipertenso, ele não sente nada, mas como não sinto nada, não preciso tomar remédio. Esse é o perigo, porque o hipertenso sintomático, aquele hipertenso que quando tem o aumento da pressão ele sente mal-estar, ele sente principalmente dor de cabeça, esse tem chama ali a gente chama de pródromo, né? Tem sinais de alerta. Mas o assintomático que é o maior risco, né? A hipertensão ela tem um fator a mais de risco por ser uma doença silenciosa. Então, quando o indivíduo é hipertenso e não apresenta nenhum sinal e nenhum sintoma, não tem uma dor no peito, não tem uma dor de cabeça, não tem uma palpitação, nada que sirva de alerta para que ele procure o seu médico e tenha um tratamento adequado e que essa pressão fique controlada, esse indivíduo tem maior risco do que outros que apresentam esses sinais e sintomas, que procurarão mais precocemente o atendimento médico e consequente tratamento. Tem ali um sinal de alerta, né? Isso é de grande valia. Outra doença também comum e que as pessoas negligenciam é o diabetes, né? Isso. Qual a importância de se tratar o diabetes para evitar que se desenvolva também uma doença cardíaca? Perfeito. O diabetes, ele também é subdiagnosticado. As pessoas negligenciam as suas alterações na sua glicemia ou na sua hemoglobina glicada. E existe muito preconceito em relação ao tratamento do diabetes. Alguns pacientes usam a medicação oral, todavia, quando há indicação de insulina, né? Todo mundo acha que isso é fim de linha, mas não. Nós vamos estar apenas repondo algo que o organismo não está mais produzindo adequadamente. Diabetes, obesidade, em mulheres, aumentam quase 10 vezes o risco de infarto. Então, não ter o diagnóstico e, consequentemente, não tratar obesidade, sobrepeso e diabetes, nós temos um risco muito aumentado de doenças cardiovasculares. E o acompanhamento periódico é fundamental, né? Nós temos aí os protocolos. A partir de que idade você recomenda que se faça o protocolo de acompanhamento anualmente e tal? As doenças, elas hoje não têm um padrão de idade para acontecer. Antigamente, se infartava e tinha um derrame com maior idade.
65, 60 anos. Hoje, essas doenças, infarto e derrame, têm acontecido em estágios mais iniciais da vida, em pessoas mais jovens. Você tendo um histórico na família, apresentando algum desses fatores de risco, é de grande valia a precocidade em buscar aferir a sua pressão arterial, medir o seu açúcar no sangue. A partir dos 40 anos, a depender dos seus fatores de risco, você já pode buscar uma avaliação desses fatores de risco. Uma avaliação anual, periódica, né? Anual, pelo menos. Agora, se você tem outras doenças, isso vai ter que ser mais curto, né? Se você está sintomático, não tem história na família, você pode aguardar, mas mais antes, tranquilo. senão você antecipa. Nós temos muito assunto para falar, né? Então vamos dar um intervalozinho, depois nós retomamos. Estamos de volta para o segundo bloco do programa, meu doutor. Hoje entrevistamos o médico cardiologista Anderson Rodrigues. Anderson, estamos de volta aqui para o nosso segundo bloco. Me fale aí sobre aquele sintoma de princípio de infarto. Como é que é essa história? Eu tive um princípio de infarto, tive uma dor no peito, tenho um princípio de infarto, tal. Como é que é isso? O cidadão infarta ou teve só um princípio? Tá. Porque ninguém tem início de pneumonia, né? A gente confirma, tem pneumonia ou não tem, infarto é a mesma coisa? Como é que é isso? Sempre que existe essa queixa no consultório ou em outro ambiente de saúde, a gente lembra o paciente, como o senhor colocou. Não existe princípio de pneumonia. É um quadro infeccioso de pneumonia. Não existe princípio de AIDS. Exatamente. É um quadro infeccioso de AIDS. Assim como existe infarto. O princípio de infarto também não existe. Você pode ter quadros de infarto mais discretos e quadros de infartos mais graves, que acometem uma área maior de músculo cardíaco. E isso vai levar, por exemplo, à morte súbita. O que a gente tem, na verdade, é um diagnóstico equivocado. Alguma pessoa no pronto-socorro chegou com dor no peito e estava com um quadro, talvez, de angina instável, que é um quadro muito parecido com infarto. E aí, às vezes, essa angina recebeu o nome de princípio de infarto. Então, a angina tem dor no peito, a angina tem pequenas alterações nos exames de sangue, a angina tem uma dor que dura menos, o infarto, a dor dura mais tempo. Os exames de sangue vão alterar de forma importante as enzimas do coração e essa dor ela é mais duradoura no quadro de infarto. Perfeito. E falando em angina, a angina é uma coisa que é de domínio popular, né? As pessoas que estão nos assistindo já devem ter ouvido falar, fulano teve uma dor, teve uma angina e tal. Afinal de contas, para as pessoas entenderem, a angina é uma doença cardíaca grave ou uma coisa banal? Porque como é do domínio popular, todo mundo já ouviu falar em angina, acha que angina é uma coisa leve, uma coisa simples. Ah, fulano tem angina, como se ele tivesse uma tosse, tivesse uma gripe, tivesse né? E aí? Qual a recomendação que você faz para quem tem angina? A angina, nós podemos diferenciar entre a estável e a instável. A angina estável, a placa, a artéria tem lá o seu entupimento e o doente toma essa medicação e esse quadro de dor, chamado de angina, ele está controlado. Angina estável. O contrário, sim, é uma doença grave. A angina instável, esse quadro de dor que leva a pessoa ao pronto-socorro, que é a placa de entupimento dentro da artéria está instável, inflamada, que está causando essa diminuição de fluxo do sangue no músculo devido a esse entupimento, que não é infarto, mas é também uma emergência que precisa diminuiu ali o fluxo. Diminuiu o fluxo de sangue, esse coração está pedindo esse sangue, oxigênio, e o indivíduo vai apresentar a dor. Só que uma dor muito mais rápida do que a dor de um infarto. Mas a angina, sim. Se o leigo acha que a angina é uma coisa simples, não. É uma emergência também e merece tratamento adequado, pois traz risco para esse indivíduo. Isso é muito importante para o pessoal entender a importância de tratar, de quem tem angina, se tratar adequadamente, né? Mas você falou ainda há pouco sobre entupimento, né? E quando você está com o coração entupido, as outras partes do corpo também refletem isso. Tem uma trombose nas pernas e tal. Qual a relação entre doenças cardíacas e trombose, por exemplo? Perfeito.
Então, a doença de entupimento no coração, que leva o nome técnico de aterosclerose, inicia-se pelos fatores de risco. Então, quando a gente fala de pressão alta não controlada, de diabetes não tratado, de tabagismo, de obesidade, de estresse, ansiedade, todos esses fatores de risco, eles atuam dentro da parede da artéria, causando uma inflamação. Essa inflamação por esses fatores de risco é o start, é o início de todo o entupimento que vai acontecer. Isso se chama tecnicamente de disfunção endotelial. A parede da artéria inflama. E aí essa inflamação ela vai formando um entupimento que vai evoluindo e crescendo. Vai obstruindo. Vai obstruindo, entupindo essa artéria. O senhor perguntou se isso pode acontecer no corpo inteiro. Sim. As artérias, quando eu tenho um entupimento no coração, isso é um sinal de alerta para que o médico investigue também nesse doente que tem entupimento no coração, que tem angina ou que teve um infarto, para que haja a investigação em outros territórios arteriais. Então é muito importante, se eu tive um infarto, se eu tenho angina, eu posso ter entupimento também nas carótidas, nas artérias do pescoço. Perfeito. Eu posso ter entupimento ou dilatação na aorta, que é a principal artéria do corpo. E eu posso ter também entupimento nas artérias das pernas. Quando eu tenho entupimento nas artérias das pernas, nós não estamos falando de veias e nem de varizes. Não é trombose. A gente está falando de placas de entupimento nas artérias igual no coração. Quem tem doença, entupimento nas artérias das pernas, tem uma chance quase de 68%, 70% de ter entupimento também no coração. Perfeito. Quem infarta mais, é o homem ou é a mulher? As mulheres, antes, o infarto era um privilégio masculino. Masculino, né? Então, os homens tinham uma incidência maior de infarto. As mulheres, a partir do momento em que elas partiram para o mercado de trabalho, elas passaram a apresentar uma incidência maior de infartos e derrames. Hoje, infarto e derrame são as principais causas de mortalidade das mulheres. Cânceres merecem atenção, têm que ser investigados, mas as mulheres elas têm esquecido de ir ao cardiologista, de investigar o colesterol, de investigar a pressão alta, e isso é o que vai matar. Então, hoje as mulheres elas têm um agravo em relação ao infarto, porque existe uma subestimação do entupimento da mulher, o entupimento nas artérias. A mulher é mais forte, então ela vai demorar mais tempo de procurar o pronto-socorro com a dor no peito. Quando ela chega no pronto-socorro, aquela dor no peito dela, que pode ser angina ou infarto, também é subestimada. Isso é piti, isso é ansiedade, isso é pânico. E ela está tendo um quadro infartando, né? Coronariano. Perfeito. E aí essa mulher demora a fazer o eletrocardiograma, demora a fazer o cateterismo, enquanto isso o homem, que tem a síndrome da frouxura masculina, já vai, grita logo, já recebe logo o tratamento e ele... troponinazinha ali já... Isso. Tá, mas me diz uma coisa, eu sou ginecologista, né? E nós sabemos da importância da reposição hormonal na proteção cardiovascular da mulher. O que é que você aconselha a mulher a fazer reposição hormonal? Acha importante isso? Qual a tua experiência? Porque como ginecologista nós sabemos da importância da reposição hormonal na proteção cardiovascular da mulher, para evitar que a mulher desenvolva doenças cardíacas. A reposição hormonal protege o coração da mulher. Isso é fato ou é fake? Não, isso é verdade. Inclusive, além da subestimação dos entupimentos e dos sintomas das mulheres, a parte hormonal também corrobora para que tenha uma maior incidência de mortalidade por infarto. Então, um homem e uma mulher infartando, a mulher vai morrer mais, tem umas 50% mais chance de morrer do que o homem. Por quê? A doença dela é subestimada, o sintoma dela não é valorizado, ela tem a anatomia das artérias, a artéria do coração da mulher é mais fina. Isso faz com que o entupimento seja mais importante na artéria fina da mulher do que na artéria masculina. Isso ajuda para que ela morra mais de infarto do que o homem. A parte de gestação e puerpério
pós-parto, também agrava o risco dessa mulher nas suas coronárias, Perfeito. no coração. E, falando do que o senhor levantou, a parte hormonal. Com a menopausa, a mulher tem uma redução dos seus hormônios. Passa a ter volta o desequilíbrio, né? E aí ela passa a ter o mesmo risco cardíaco do homem. Perfeito. Porque ela perdeu essa proteção hormonal, ela perdeu esse benefício do hormônio que diminui a incidência de infarto. Repor ou não, isso tem que ser discutido muito bem em conjunto família, paciente, ginecologista e cardio. Porque podem ter histórico familiar de doenças que contraindicam. Tem as contraindicações, mas falando de cardiologia, vamos falar também de ginecologia, até porque é minha especialidade também. E nós temos uma janela de benefício, né? Se você for fazer uma reposição hormonal já numa menopausa já avançada, o benefício já se perdeu. Então, se recomenda às mulheres que nos assistem, procure seu ginecologista, não precisa procurar o Dr. Gutenberg, mas estamos à disposição, né? Fazer aqui um comercialzinho, mas a reposição hormonal tem que começar cedo para você se beneficiar dessa proteção cardíaca. É isso, doutor? Está provado que os hormônios que são perdidos na menopausa, eles trazem essa proteção e essa diminuição do risco de infarto e derrame. Perfeito, Anderson. A gente está chegando ao final do nosso programa, no nosso encontro, mas antes de passarmos para a questão de tratamento, me diz uma coisa, eu sou paraibano, nordestino e tal, e lá tem aquela história, fulano morreu de repente, o que a gente chama de morte súbita, né? O que é que isso tem a ver com o coração? Tem muito a ver. A morte súbita, ela acontece principalmente em jovens e ela pode estar relacionada a doenças do coração, as cardiopatias. Podem ter cardiopatias do músculo, do coração, ou cardiopatias de arritmias. A gente vê muito isso nos atletas que praticam esportes, em que o esporte de alto rendimento é um gatilho para que esse indivíduo possa ter uma sobrecarga muito grande no seu sistema cardíaco e desenvolver um efeito facilitador de arritmias que podem levar à morte súbita. Perfeito. E para a gente já encerrando, qual é o risco do atleta de final de semana morrer de infarto? O atleta de final de semana, ele sobrecarrega o seu organismo com uma atividade física que ele não faz com regularidade. E isso traz aumento do risco cardíaco dele ter um derrame ou infarto ou uma arritmia grave. Qual é o número mágico hoje na Sociedade Brasileira de Cardiologia? 150 minutos de atividade física na semana. Divide isso, 30 minutos, 5 dias na semana, ou de acordo com a sua agenda. Mas fazer tudo num só final de semana, além de lesões físicas, você está também submetendo o seu sistema cardiovascular a um esforço que ele não está acostumado. E aí a frequência, a rotina de fazer a atividade física vários dias na semana, sim, trará benefício cardiovascular. Perfeito. Bem, chegamos ao final do nosso programa. Agradecer a sua presença, essas informações e deixar aqui um espaço para você fazer suas considerações finais, deixar seu endereço, sua rede social, até porque você tem consultório, né? E disponibiliza aí para quem nos assiste, se tiver interesse, lhe procurar, né? Eu agradeço a oportunidade de poder compartilhar essas informações com a sociedade e nós hoje trabalhamos em Brasília e Uberlândia, a parte de consultório. Quem puder nos acompanhar aí nas redes sociais, o LinkedIn é Anderson Rodrigues e o Instagram é dr_Anderson_R. Fico à disposição, é um prazer enorme poder cuidar da saúde de todos os indivíduos e compartilhar essas informações que fazem com que as pessoas tenham mais saúde física e saúde mental para que possam viver melhor consigo e com seus familiares. Este foi o 7º episódio do programa Meu Doutor. Domingo que vem, esperamos você a partir das 10h30 da manhã, aqui na TV Brasília. Sempre falando de saúde e qualidade de vida para começar bem a semana. Acompanhe a gente em nosso canal do YouTube, Meu Doutor BSB.
Lá no nosso canal você pode assistir também outros episódios do programa. Se você tiver alguma dúvida sobre saúde ou sugestão de tema para o programa, envie mensagem para o nosso Instagram, @meudoutorbsb. Obrigado e cuide bem do seu coração. Esperamos você no próximo programa.